Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esse dia. Nos Bom encontramos dia. aqui para orar na presença de Deus e na comunhão fraterna de nossos irmãos e irmãs. Vamos começar com o nosso primeiro cântico, que é já também conhecido nosso. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhor, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e traz a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhor. Ao fim do dia, após os teus milhares, perdendo as bênçãos do celeste amor, encontra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhor, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhor. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Tinha que travou aqui. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra ti em pensamentos, palavras e ações. Não te amamos de todo o nosso coração, nem as nossas irmãs e irmãos como amamos a nós. Imploramos a tua compaixão. Esquece do que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus de amor, nosso Pai materno, que, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados, confirme e fortaleça suas vidas em todo o bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
Ó Deus, cujo Filho, para sempre bendito, foi manifestado para destruir as obras malignas e tornar-nos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Permita-te nós, permite, permite nós de suplicarmos que nesta esperança nos purifiquemos e que sejamos em atenção para a sua vinda, e que estejamos em atenção para a sua vinda. Assim, quando vier a outra, quando vier outra vez com poder e grande glória, tornarmos, tornarmos-emos semelhantes a ele, no teu eterno e glorioso reino, onde contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Para a gente aclamar o Evangelho. Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas, no capítulo 20,
começando com o versículo 27. Glória te seja dada, ó Senhor. Alguns saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Vide que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais sofrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e os mortos ressuscitam. Já, Mo- já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Seja bem aceito falar de minha boca, meditar no meu coração, perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Esse texto de hoje, né? É bom lembrar que naquela época, dois principais grupos dentro da religião judaica, ali onde Jesus vivia, eram os fariseus e os saduceus, né? Apesar de Jesus, em muitos momentos, criticar os fariseus ou alguns fariseus pela hipocrisia na forma de lidar com a religião, a gente pode dizer que, na verdade, as crenças dos fariseus eram mais próximas das de Jesus, mais próximas das nossas. Os saduceus já eram um outro grupo que já tinha uma visão muito diferente, né, da religião, e eles, inclusive, não acreditavam nessa ressurreição de mortos, não acreditavam em espírito, não acreditavam em várias dessas situações. Essa era a grande disputa entre os saduceus e os fariseus, né? Entre outros, claro. Também os saduceus eram muito mais ligados aos ritos, né? Eram, em geral, era o pessoal que cuidava do templo. Os fariseus, em geral, estavam nas sinagogas, estavam entre os rabinos, entre as pessoas que a gente... Entre o judaísmo que a gente conhece hoje, né? Que não tem mais o templo, não tem mais nada, já é ah, muito herdado dessa tradição. E aí, sabendo que Jesus tinha essa crença similar, né, ou mais próxima da dos fariseus, os saduceus, em uma das poucas passagens em que eles aparecem na época de Jesus, aparece ali no Novo Testamento, eles tentam fazer uma pegadinha com ele. Ah, e nessa pegadinha que eles tentam fazer, eles lembram, bom, se existe uma outra vida depois, né? Se as nossas recompensas de Deus não são só nesse mundo, não são só nessa vida, ou com a nossa é, posteridade, né? Com os nossos descendentes. Então, como entender lá que tinha uma lei que Moisés colocou que quando uma mulher ficava viúva sem ter filhos, ela
e se o marido tinha um irmão, aquele irmão deveria casar com ela, enfim. Que essa lei tem, inclusive, uma explicação muito lógica naquele contexto, que, afinal de contas, a mulher naquela época não podia se sustentar, então ela dependia ou do marido sustentar ou do filho. Se o marido morreu e ela não tinha filho, quem ia sustentar ela, né? Então, na verdade, quando Moisés coloca essa obrigação do irmão, de um parente próximo, ter que casar com essa mulher, na verdade é muito dessa preocupação com garantir o sustento dela, né? E, claro, também a questão, que isso os judeus sempre tiveram muito forte, de manter um legado, né? Manter o nome da família, né? Dos descendentes e tudo mais. Só que aí eles contam uma história, né, fazendo isso, e uma mulher nessa brincadeira, um irmão morre, ela vai, casa com outro, morre, vai, casa com outro, e ela não tem filho, vai, casa com outro e tal. Chega lá do outro lado, chega lá depois da ressurreição, chega lá no além, né, ou como preferirmos entender. Ela vai ser esposa de quem? Só que Jesus dá uma resposta, claro, importante, mas que às vezes as pessoas também até hoje interpretam ainda de forma muito limitada. Quando ele fala que lá na ressurreição, lá no além, lá na outra vida, não vão, as pessoas não vão se dar em casamento, elas vão ser como os anjos, elas vão, né, não sofrem, não morrem, mas as pessoas pensam às vezes que Jesus está falando só da questão do casamento. Mas, na verdade, eu entendo que Jesus está falando muito, muito além disso. Quando ele fala que serão como os anjos, e os anjos não são compreendidos por nós, é bom lembrar disso. Aliás, a gente sempre gosta de fazer aqueles desenhos dos anjos, né? Ou da criancinha com asinha, né? E tal, mas não tem nada disso na descrição bíblica dos anjos, é só uma imagem artística, né? Pelo contrário, as descrições bíblicas são muito diferentes entre si, muitas até exóticas, digamos assim, né? Muitas bem estranhas, então a gente parar para pensar. Mas isso daí, na verdade, mostra que eles estão além da nossa compreensão. Como o próprio Deus, em muitas coisas, está além da nossa compreensão, né? A gente só compreende né, ele naquilo em que ele se revela a nós. A gente só compreende ele naquilo em que ele se mostrou a nós. A gente compreende ele principalmente através de Jesus, porque é o que nós podemos ver de Deus. E quando Jesus fala dessa situação, seríamos como os anjos, muito além do que ele está resolvendo um problema prático de, não, é assim ou é assado, ele muito além, ele nos coloca que a gente não consegue entender muito bem como é esse além, como é essa outra vida. A gente sabe e pode confiar em Deus, que é uma coisa muito melhor, que é uma coisa maravilhosa estar com Deus. Mas a gente não consegue compreender e nem deve tentar ficar, digamos assim, quebrando a cabeça com certos detalhes, que é bobagem, né? Na hora certa a gente vai saber como é que é. A gente só precisa saber que é bom, que estaremos com Deus e tá bom. Isso que importa, né? E aí é importante também, além disso, a gente pensar o seguinte, né? Ele inclusive ali também fala, né? Lembra que Jesus fala, quando Moisés fala lá, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e que eles já estariam mortos. Mas Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Ele fala assim, então, na verdade, eles estão vivos, vivos em Deus. Não estão mais vivos aqui, não estão vivos em Deus. Essa é a ideia, inclusive,
a doutrina da comunhão dos santos, né? A ideia de que nós estamos unidos com todos os cristãos, com todas as pessoas que seguem a Deus. Então, aqui, hoje em dia, nesse mundo, mas também com aqueles que já se foram, né? Aqueles que já estão lá na glória de Deus. Nós estamos em comunhão com todos eles. Agora, um outro ponto que me incomoda é quando a gente vê esse texto de hoje, a gente pensa assim, poxa, mas é uma religião meio estranha, né? Essa dos saduceus, não acredita em espíritos, não acredita num pós-vida, não acredita em nada disso. E vou te falar, hoje em dia, muita gente também está assim. Muitas igrejas cristãs também estão assim. Não dizem igual os saduceus declaravam, mas na prática agem da mesma forma. Quando a gente vê igrejas que vivem basicamente pregando, para você resolver os seus problemas daqui, para você ganhar isso, para você ganhar aquilo, que a bênção de Deus é a pessoa ficar rica, é ser curada, é ser não sei o quê, quando não é só isso. As bênçãos de Deus, é claro que elas podem se manifestar também no nosso mundo, mas elas estão para muito além disso, né? Elas não podem se limitar e elas não estão só conectadas ao sucesso nesse mundo, né? Aliás, uma das possibilidades de leitura para hoje, não à toa, era o livro de Jó. E Jó é um bom exemplo disso, né? Era uma pessoa leal a Deus, uma pessoa fiel, mas que também passou aí, como diz a expressão popular, né? O meu pão que o diabo amassou, a, até só lá na frente conseguir um alívio em relação a isso. Então, as bênçãos de Deus não estão ligadas necessariamente só às situações materiais. É claro, é sempre bom lembrar, também podem se manifestar. Também podemos ser curados por Deus. Também podemos receber a solução que vem de Deus. Mas, né, como diz até aquela música, né, Deus é Deus, né? Se a doença vier, se a cura vier, enfim, tudo continua sendo. Ele continua sendo Deus, as suas bênçãos, as suas ações vão muito além de apenas bênçãos materiais. Mas muitas vezes as pessoas buscam a religião pensando apenas na sua questão material. E muita gente também, né, em muitas igrejas, em muitas religiões, também não acredita verdadeiramente, né, num pós-vida, num porvir, até porque, senão a gente não via muitas vezes pessoas utilizando a religião para certas atrocidades, né? Se assim as utilizam, é porque no fundo não creem realmente naquilo que pregam, né? Então, pode parecer estranho para a gente essa fé muito materialista dos saduceus, mas na verdade a gente ainda vê muito disso até hoje, né? E a nós cabe buscar, sim, cada vez mais uma espiritualidade mais profunda, buscar vivenciar a nossa relação com Deus de forma mais profunda, podendo ir aos poucos, ganhando comunhão, ganhando intimidade com Ele, ganhando cada vez mais uma vida agradável a Ele, na medida em que a gente vai entendendo onde Ele quer que nós cheguemos e nós começamos a seguir nessa caminhada. E isso também vai dar confiança nele, né? Uma maior confiança de que seus planos são perfeitos, de que
a vida com Ele no pós-vida é perfeita e a gente não precisa se preocupar tanto com isso. E podemos, inclusive, focar as nossas mentes para fazer a obra que Ele quer que nós façamos aqui, agora, e o resto a gente confia nele, né? A gente não precisa ficar com esse peso nos nossos corações, nas nossas mentes sobre o futuro. Nós confiamos nele e nós fazemos a nossa parte no presente, a parte que ele confia a nós. Que Deus nos abençoe para podermos estarmos sempre alertas e vivermos realmente uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade mais confiante, com mais intimidade com Ele, com mais certeza da sua ação no meio de nós, da sua ação em nós. Espera. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Passar para o nosso momento de orações. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Oremos. Bom, então, vou começar, que já meu microfone está aberto. Eu queria agradecer a Deus por mais um dia. Queria pedir a Deus conforto de todos os corações enlutados nesse momento, por todas as pessoas nesse momento que estão sofrendo de algum mal. Os que estão internados, pessoas em situação de rua, Senhor, que Tu possa vir, Senhor, dar o conforto, consolo, e a Tua misericórdia seja com cada um, Senhor, e a bênção da cura também. Queria te pedir por cada um dos meus filhos, por cada um dos meus netos, por meus sobrinhos, meus irmãos, por todos meus familiares, meus vizinhos, que Tu possa vir abençoar cada um, cada dia mais, Senhor, e por minha vida, por a vida da gente que estamos aqui, pela viagem da Andressa, que possa trazer em segurança, e com a tua santa misericórdia, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço. E também pelo Fernando, pelos seus familiares, e pelos meus animaizinhos, todos eles, que ontem foram vacinados, antirrábica, não, agradeço muito esse governo que dá sempre essa misericórdia, essa graça para a gente de vacinar os nossos animaizinhos, de castrar. Está sempre acontecendo agora, isso é muita gratidão, Senhor. Muito obrigado, e muito obrigado por mais um dia. Amém. Amém. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor conforte o coração de cada membro da nossa comunidade que esteja de luto, que esteja com o coração sem paz, que o seu Espírito Santo conforte e que a paz que excede todo entendimento esteja com eles. Senhor, eu peço pela vida de cada membro que o Senhor continue guiando cada um de nós. Te agradeço pela semana que passou e pela semana que virá, por cada membro da minha família e da família de todos os outros que estão aqui. Que o Senhor nos conserve em paz, em saúde e em perseverança na sua fé. Senhor, eu peço pelas nossas missões, pelas nossas obras, que o Senhor nos use como instrumento da sua vontade, que o seu Espírito Santo flua sobre nós e que nós toquemos o coração de muitas pessoas para que elas reconheçam o Senhor e que se acheguem à sua igreja.
Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos e graças que nós não entendemos, por todas as lutas e pelo o que elas constroem em nós, e pelo seu Espírito Santo que nunca nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, te damos graças neste dia, poder te louvar, te bendizer, partilhar da comunhão fraterna dos nossos irmãos e irmãs na fé, poder ouvir da tua palavra, podermos intercedermos pelos outros. Te pedimos especialmente, Deus, oração pelo nosso irmão Fernando Lucas, por sua família, e também por Rosane, Paulo, Fabiane e Miguel. Te pedimos também, Senhor Deus, que abençoes, fortaleça o nosso irmão Fábio e sua família, e também receba na sua graça, na sua glória, na sua misericórdia, o outro Fábio, o irmão Fábio Alves de Almeida, primo do nosso irmão Fernando. Te pedimos, Senhor Deus, que confortes enlutados, derrame tua graça, tua bênção celestial sobre cada um deles. Te pedimos, Deus, também pelas pessoas que neste momento o nosso mundo sofrem, por miséria, por violência, por todo tipo de problemas, por guerras, por tantos outros males, Senhor Deus, que tu sabes que temos espalhados em nosso mundo. Te pedimos pelos que sofrem, te pedimos, Deus, por aqueles que podem fazer algo por eles, para que tenham seus corações movidos, fortalecidos para isso. Te pedimos, Senhor Deus, por nós mesmos, para sermos cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, para fazermos cada vez mais a Tua vontade em nosso mundo. Tudo isso te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bondoso Deus, Criador do universo, em tua graça, nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas a alegria, o mundo fragmentado, a unidade, que a utopia de teu reino esteja acesa em nossos corações, que nossas pessoas sejam de esperança, nossos braços trabalhem pela paz, e que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida, mediante Jesus Cristo, o príncipe da paz. Amém. Cristo, que amas todas as pessoas, sem exceção, encoraja-nos a trabalhar em missão pelas etnias, grupos e nações, que sofrem e que precisam do teu afeto maternal. Acende em nós a chama do ardor missionário, para que possamos transmitir em gestos e ações a glória da tua obra redentora. Da tua obra redentora. Tudo isso te pedimos na companhia de toda a igreja triunfante. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não os deixa cair em tentação, mas livra-os do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Misericordioso Deus, agradecemos-te por Jesus, nosso Salvador, que alimenta seu povo, concede vida eterna, embora não possamos consumir os dons do pão e vinho consagrado. Temos gratidão pela presença salvífica de Cristo, pelo perdão dos pecados e por todos os outros benefícios de sua paixão. Permite que possamos continuar para sempre na vida ressurreta do Salvador, em cujo nome oramos. Amém. Desculpa aí, porque minha filha ligou bem na hora aí, fica uma confusão. E tranquila. Vamos botar o nosso cântico final. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor. Excelso Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, concede a eterna salvação que vem da cruz. Ao Deus de Abraão louvai, eis por desígnio seu, minha alma deixa a terra e vai herdar o céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei-me protetor. No que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, e sempre irei enaltecer meu Redentor. Bendigamos ao Senhor. Graças Graça rendemos. rendemos a Deus. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Abraços virtuais nesse momento. Abraço.